Esse garotinho morreu após sua mãe adotiva, que pesava 154 quilos, ficar em cima dele por vários minutos. Dakota Levin Stevens era esse garotinho aqui de 10 anos. Ele foi adotado pela Jennifer Lee e até o dia do ocorrido as pessoas achavam que eles eram uma família normal. Em 25 de abril de 2024, o Dakota foi até a casa de um de seus vizinhos, tocou a campainha e perguntou se eles poderiam adotá-lo, porque seus pais adotivos tinham batido nele naquele dia. A vizinha olhou para o garoto, viu que não tinha nenhuma marca, nenhum sinal de que ele tinha sido agredido e meio que ignorou aquilo. Provavelmente eles pensaram que como o garoto era adotado, ele só estava assustado e queria sair daquela família, então ele retornou para casa. A Jennifer, percebendo que o garoto fugiu de casa, ficou muito brava e achou que deveria dar uma lição nele quando ele voltasse. Então, quando o garoto retornou, ela, que pesava 154 quilos, jogou ele no chão e sentou em cima dele por cerca de 5 minutos. Quando a emergência foi chamada, eles perceberam que haviam hematomas no pescoço e no peito do garoto. Ele foi levado para o hospital, mas foi declarado morto. A autópsia do corpo revelou que a causa da morte dele tinha sido um homicídio causado por asfixia mecânica. Para a polícia, a Jennifer Lee disse que não teve intenção de tirar a vida dele, que na verdade ela sentou em cima dele porque estava impedindo ele de sair de casa, que meio que foi uma maneira de segurá-lo ali, e que não achou que isso aconteceria. E falou que só percebeu que havia algo errado quando ele parou de reagir, parou de se mexer. E ela perguntou se ele estava brincando, se ele estava fingindo, e ele não respondeu nada. E que ela ligou para emergência após notar as pálpebras pálidas do garoto. Em outubro do ano passado, ela se declarou culpada pela morte do filho e esse ano ela foi sentenciada a 6 anos de prisão, sendo 1 ano de liberdade condicional. Ela vendeu a própria filha porque um comprador tinha se interessado pelos olhos e pelo tom de pele dela. Jocelyn Smith tinha 6 anos e morava na África do Sul. Em fevereiro de 2024, ela desapareceu da frente da casa dela. Jocelyn morava com a mãe, Kelly, e mais 2 irmãos nessa casa aqui. Ao que se sabe, a última vez que a Jocelyn foi vista, ela estava brincando na frente de casa, só que tudo ficou estranho quando a mãe dela só relatou o desaparecimento da garota 6 horas depois dela notar que a filha tinha sumido. Para a polícia, ela falou que tinha deixado a menina sob os cuidados do namorado dela, Apollos. Só que os policiais perceberam que ela estava muito tranquila, não parecia que a filha dela tinha acabado de desaparecer, ela só pensava em achar o namorado dela. Só que as coisas ficaram mais sombrias na semana seguinte, quando um pastor disse para a polícia que no ano anterior, em 2023, poucos meses antes do desaparecimento da garota, ele tinha ouvido a mãe dela, Kelly, falando sobre vender os 3 filhos dela. Cada um seria 20 mil rands, que é a moeda local, que seria mais ou menos uns $1.100, e que ela aceitaria até menos se a proposta fosse boa. Todas as investigações levavam para a mãe, então ela foi presa. O que acontece é que agora, em maio de 2025, está acontecendo o julgamento dela e várias coisas estão vindo à tona. Um professor da Jocelyn disse no tribunal que na época das buscas pela menina, a mãe dela, Kelly, foi até ele e disse que não adiantava aquelas buscas, que eles podiam parar de procurar, porque naquele ponto a filha dela já estava em um navio, dentro de um container e indo para a África Ocidental. O que acontece é que o relato desse professor bate muito com o relato da Laurentia, que é uma vizinha da família. Ela falou que a Kelly, que era amiga dela na época, tinha confessado para ela que tinha vendido a Jocelyn para um curandeiro. Ela falou algo como: eu fiz uma coisa boba, eu vendi a minha filha para um sangoma. Um sangoma na África é uma espécie de curandeiro religioso que se baseia em crenças e espíritos ancestrais para conceder uma cura. E a Kelly teria vendido a filha para um desses homens porque ela estava desesperada por dinheiro e também porque ele tinha gostado do tom de pele da filha dela e da cor dos olhos. Então ele fez a proposta e ela não pensou 2 vezes antes de aceitar. Essa vizinha também falou que antes do desaparecimento da Jocelyn, ela viu a Kelly enrolando algumas roupas, botando dentro de uma bolsa e caminhando com a menina para encontrar uma pessoa que levaria ela embora. Ela disse que viu a Kelly entrando com a menina dentro de um carro branco junto com uma outra mulher e que depois disso nunca mais viu a Jocelyn. Ainda no tribunal foram feitas algumas perguntas sobre o porquê de um sangoma querer uma menina com exatamente essa cor dos olhos e da pele. Não sabem se é porque a pessoa simplesmente gostou da aparência da menina ou se era para usá-la em algum tipo de ritual. O julgamento ainda não terminou, então não sabemos quanto tempo que a Kelly vai pegar de prisão e não sabemos se ela de fato vai confessar alguma coisa, vai dizer o que fez com a filha e se sabe onde que a filha dela tá. O Diddy obrigou um garoto de programa a urinar na boca da Cassie contra a vontade dela, de acordo com o que disseram promotores do julgamento dele hoje. Hoje começou de fato o julgamento do Diddy, semana passada foi só para escolher o júri e as declarações da promotoria começaram e já tivemos diversas revelações. O dia hoje começou
conversou com a advogada Emily Johnson fazendo observações iniciais da acusação. Ela disse que durante muitos anos as pessoas viram ele como um ícone cultural, mas que na verdade ele fez uma empresa criminosa e que não agiu sozinho, que ele tinha um círculo interno, vários funcionários e pessoas de confiança do alto escalão que o ajudaram a cometer crimes e a encobri-los. A advogada então começou a falar de uma noite em que o Diddy sequestrou um funcionário e ameaçou a ex-namorada, a Cassie, dizendo que divulgaria fitas de vídeo dela fazendo coisas explícitas com acompanhantes do job. Ainda foi dito que durante um desses encontros, durante um desses abusos que ele cometia com a ex-namorada, ele obrigou um acompanhante a urinar na boca da Cassie contra a vontade dela. Após as declarações da advogada da acusação, o advogado do Diddy disse que ele era um homem complicado, mas que esse caso não é complicado. Falou que seria um caso sobre amor, ciúme, infidelidade e dinheiro, culpando as vítimas como se todo mundo estivesse contra o Diddy porque ele é rico, famoso e querem de alguma maneira se aproveitar dele. O advogado dele falou também que foi tudo consentido e entre adultos. Falou que ele é um homem que sente raiva, que ele ficou com raiva quando bebeu muito e usou coisas ilícitas e por isso bateu na Cassie, mas que violência doméstica não é tráfico sexual, que é uma das coisas que ela tá acusando ele. O advogado também falou que os dois tinham um relacionamento tóxico e disfuncional, mas que ela aceitava todas as bizarrices que ele fazia com ela, que ela participou de tudo voluntariamente, que ela e as outras pessoas que estão acusando ele de coisas só estão fazendo isso pelo dinheiro. Essa mulher nasceu com 4 pernas e todas eram ativas e funcionais. Ela foi acolhida pelo circo e fazia diversas apresentações. Josephine Corbin nasceu em 1868 no Tennessee, lá nos Estados Unidos. E da cintura para baixo ela tinha tudo em dobro. 4 pernas, 2 aparelhos reprodutores femininos, 2 pelvis. Tudo era igual, menos as pernas, que as outras 2 eram menores que as originais, digamos assim. Quando ela nasceu, os médicos identificaram sua anomalia como síndrome de duplicação caudal, que é quando não há separação completa dos óvulos fecundados. Isso faz com que eles cresçam juntos a partir de um determinado momento, então algumas coisas, alguns membros podem ser duplicados. É como se ela tivesse tido uma irmã gêmea que evoluiu só da cintura para baixo e se incorporou a ela. Não existem muitos relatos sobre a família da Josephine. Acredita-se que ela foi abandonada e acolhida por um empresário chamado Phineas Taylor. Ele era muito conhecido no ramo da publicidade e tempos depois abriu um circo que promovia diversos espetáculos e apresentações diferentes. Aos 14 anos ela ficou muito famosa. Ela começou a fazer diversas apresentações em feiras, nesse espetáculo, em circos. Ela utilizava meias e sapatos que chamavam a atenção em suas pernas extras e o público adorava ela. Ela viajou pelo país inteiro fazendo diversas apresentações e ganhava cerca de $500 por semana, que naquela época era muita coisa. Só que depois de um tempo viajando, fazendo diversas apresentações e ganhando bem, ela decidiu dedicar-se mais à sua vida pessoal. Foi quando aos 19 anos ela conheceu o médico Clinton Becknell, com quem se casou e teve 4 filhas. O casamento deles também abriu caminho para novas descobertas da estrutura corporal dela. Então, ao ter mais intimidade com a esposa, ele acabava fazendo descobertas medicinais também. Como, por exemplo, que uma pessoa que possuía essa condição que ela tinha, também tinham 2 órgãos sexuais funcionais. Ela não se importava em dar contribuições para a medicina, então ela permitia que o marido divulgasse certas coisas sobre ela. Após os 4 filhos, ela ainda voltou para a carreira em Nova York e durante muitos anos ela continuou fazendo apresentações em circo. Ela faleceu em 1928 aos 60 anos de idade de causas desconhecidas. Em 2006, quando essa mulher tinha 12 anos de idade, ela entrou em uma delegacia dizendo que tinha sido abusada em um cemitério. Os policiais naquele local disseram para que ela fosse embora, ficasse sóbria e voltasse mais tarde. Quando ela saiu dali, ela foi abordada por 2 homens que a puxaram para dentro de um carro e a estupraram. Depois que eles fizeram aquilo, soltaram ela na rua e deram o dinheiro da passagem de ônibus pra ela. Ela foi largada no meio de Manchester. Ela tava sozinha e outro homem encontrou ela. Ele também estuprou ela, largou ela sozinha na madrugada e um outro homem encontrou essa garota e abusou dela sexualmente. Novamente. Esse homem foi identificado, o nome dele era Shaquille Chowdhury. Imagina passar por tudo isso. Ela voltou à delegacia, contou tudo o que tinha acontecido e alguns dias depois conseguiram prender esse homem, o último. O nome dessa mulher é Samantha Walker Roberts. Ela ficou anônima durante muitos anos e só esse ano ela veio a público contar o que passou, alertar pessoas e buscar justiça. Não se enganem, desde 2006 ela corre atrás disso, ela busca justiça, ela processou várias pessoas, inclusive 4 desses homens foram processados e ela diz que provavelmente foi abusada sexualmente por cerca de 9 homens quando tinha 12 anos, mas só um deles teve justiça, só um deles foi preso. E só foi preso porque ele confessou 6 acusações de estupro.
e só cumpriu apenas 3 anos de prisão. Um outro homem também foi investigado, acusado, mas fugiu porque o juiz permitiu que ele pegasse novamente o seu passaporte, então ele meteu o pé do país. A Samantha disse que a polícia de Londres nunca foi capaz de encontrar os seus outros abusadores e também nunca fez tanta questão disso, mesmo ela contando várias vezes e indo atrás e tentando fazer com que tivesse justiça pro caso dela. Então, homens, parem de discutir nos comentários dos vídeos quando as mulheres falam que homens abusam, estupram, matam, porque de fato fazem isso. Não todos, mas homens fazem isso muito mais do que mulheres. É uma coisa que tá clara, que tá explícita, que todo mundo sabe. E é sobre esse tipo de caso que estamos falando quando dizemos que preferimos enfrentar um urso do que um homem.